Olá, me chamo Luísa. Gostaria de conversar um pouquinho sobre o processo de falência. Antes da gente adentrar no caso concreto que o nosso grupo escolheu para tratar, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre o conceito jurídico desse instituto, que é tão conhecido, né, tão falado, vez por outra sempre estão saindo notícias de grandes empresas que quebraram, que pediram falência, ou então até as pequenas nos nossos comércios interiores da cidade, né? Uma empresa não deu certo, uma loja não deu certo, fechou, e aí tem toda aquela repercussão em cima disso. Mas não só jurídico, como principalmente econômica. Quando a gente fala de falência, a gente entende que a sua repercussão econômica é muito citada, por quê? Quando a empresa é fundada, a visão é que dê certo, né? O propósito é que dê certo, que vise lucro, que cresça, que seja assim, que tenha um valor social importante, mas por N motivos, às vezes isso não dá certo. Seja por má gestão dos sócios, né, ali vinculados, seja por fatos extraordinários, como por exemplo, no caso da pandemia que nós tivemos em 2020, 2021, inúmeras empresas fecharam as portas porque não estavam preparadas para a situação que o mercado ficou. Veja, tudo foi fechado, as pessoas não podiam sair de casa, então os consumidores não estavam na rua, né? Aqueles que estão ali para fomentar a economia não estavam na rua comprando. Então, inúmeras empresas que não conseguiram se adaptar ao modo online, enfim, os desdobramentos que aquele tempo pediu, acabaram fechando. E aí, é justamente nesse sentido que surge o processo de falência, que a gente pode entender como um processo de execução, só que de uma forma coletiva. Por quê? Se uma empresa que tem muitos credores quebra, né? O que é quebrar? Seria não ter mais condições de pagar o que deve aos seus credores, por os motivos que a gente citou anteriormente. Se essa empresa não tem mais condições, o credor tem o direito de executar na justiça. Mas se são muitos credores, iria inflar o judiciário com vários processos de execução, mas aí no final das contas, como que a empresa iria se organizar para fazer esses pagamentos e para cumprir as decisões judiciais que seriam proferidas? E aí é nesse sentido que a lei de falências buscou uniformizar, né, juntar esses credores num processo só, onde vai ser analisados os bens, vão ser analisados os fatos que levaram a empresa à falência, né? Temos o Instituto da Recuperação Judicial, que nós não vamos entrar muito no mérito, mas que tenta, né, de alguma forma, buscar outro caminho, mas realmente quando não tem mais como, a decretação de falência visa proteger não só o empresário, né, mas também os credores de terem os seus bens, de terem os seus créditos efetivados. E isso de uma maneira justa para os credores, de forma que seja proporcional, eis que entra o princípio da isonomia e da igualdade entre os credores, né? Claro, de forma proporcional, tem credores que recebem primeiro, entra o direito de preferência, mas em tese visa proteger esses credores, mas também ao devedor, para nada ficar sobrecarregado, para ele se organizar, inclusive ter tempo e ter uma segurança jurídica de arcar com suas obrigações, né? Mesmo diante do fim daquela empresa, mas arcar com suas obrigações de uma forma mais concreta. E aí é nesse sentido que nós escolhemos uma empresa que nos últimos dias tem sido muito falada por ser uma empresa muito difundida no país todo, ter muitas lojas no país todo que acabaram fechando as portas, que é o caso da Livraria Saraiva. E aí, a partir disso, a gente vai conversar um pouquinho mais. Eu sou Lívia e vou falar um pouco sobre o pedido de autofalência da empresa Saraiva. A Saraiva, ela é uma livraria que foi conhecida como uma das maiores do Brasil por muito tempo e hoje, no dia 6 de outubro de 2023, foi decretado a sua falência pela segunda vara de falências e recuperações judiciais do Foro Central da Comarca da capital do estado de São Paulo. A Saraiva, ela fez esse pedido dentro do processo de recuperação judicial em 2018, quando o valor da sua dívida já somava mais de 674 milhões de reais. Na decisão de falência, o juiz Dr. Paulo Furtado de Oliveira Filho, ele reconheceu o descumprimento do plano de recuperação judicial e determinou suspensão de ações e execuções contra a falida e a apresentação da relação de credores. No trecho da sentença, o magistrado disse o seguinte: embora formulado um pedido de autofalência
com a alegada apresentação de documentos exigidos pelo artigo 105 da Lei 11.101 de 2005 e o cumprimento dos demais requisitos legais nos autos, já há notícia de descumprimento do plano, o que determina, independentemente da vontade dos devedores, por força do artigo 73, inciso 4º, a convolução da recuperação em falência. Ou seja, o que é que o magistrado quis dizer aqui? Que mesmo que a Saraiva não tivesse entrado com esse pedido de falência e depois também não tivesse entrado com o pedido de autofalência, já seria decretado porque estava ocorrendo o descumprimento da recuperação judicial. Mas contra essa decisão cabe sim um recurso, é cabível recurso. E aí cabe à empresa entrar ou não com recurso sobre essa decretação de falência. O que vai ser muito difícil, já que foi um pedido da própria empresa. A dívida da empresa, como eu disse anteriormente, já somava muito mais de 674 milhões de reais no ano de 2018. E isso só foi aumentando, porque a Saraiva não conseguia mais fechar acordos, pagar fornecedores e entre outros. No Brasil, tem uma permissão em que tanto credores, quanto acionistas, quanto a própria empresa pode fazer a solicitação de falência. E aí, quando é partido da empresa, como aconteceu com a Saraiva, esse pedido se chama pedido de autofalência. E isso aconteceu com a Saraiva no dia 4 de outubro de 2023, quando ela não conseguiu mais fazer seus acordos e pagar fornecedores, e ela fez o pedido de autofalência. Bom, meu nome é Mariane, eu vou falar um pouquinho a respeito do caso concreto que a gente escolheu, que é o da Livraria Saraiva. Vale ressaltar que, antes desse processo tudo acontecer, antes da própria recuperação judicial, a empresa fez alguns investimentos em eletrônicos. Foram investimentos muito altos e acabou não tendo um retorno financeiro considerável e, consequentemente, acabou afetando a receita da empresa. E aí, em 2018, a livraria entrou em recuperação judicial, né, que a gente não vai entrar nesse mérito, mas é um processo que antecede a falência. É uma forma de postergar que a empresa, né, que a livraria, no caso, ela fecha as portas de vez. Mas aí, em setembro desse ano, a empresa admitiu que não tem condições nenhuma de arcar com as obrigações financeiras para com a livraria, nem para com os seus sócios. Ela realmente não tem condições. E aí acabou fechando mais de 30 lojas no último trimestre, demitindo inúmeros funcionários. E no meio disso tudo, nesse mês também, ela solicitou o pedido de autofalência. Quando a gente fala em autofalência, é importante a gente ressaltar de quem é essa legitimidade para fazer esse pedido. No caso em questão, foi da própria empresa. Ela solicitou, o próprio devedor solicitou, mas cabe também aos sucessores causa-mortes, que abrange os cônjuges, os herdeiros e algum inventariante, se houver. Eles têm essa legitimidade para fazer esse pedido de falência. Os próprios sócios, ou seja, os acionistas ou os cotistas, dependendo de como a sociedade foi firmada, e os próprios credores, né, querendo receber e aí fazem esse pedido, que realmente é o mais comum de acontecer. Raramente os casos de que o próprio devedor faz esse pedido de falência. E aí, voltando um pouco para falar da empresa, no último trimestre ela perdeu mais de 60%, teve uma baixa, né, mais de 60% na receita líquida da empresa. E comparado ao trimestre passado, foi mais de 75% de baixa. Então, foi um valor muito alto para uma empresa que demandava muito, porque ela estava no mercado desde 1914 e tinha mais de 100 lojas abertas no Brasil inteiro. E acabou entrando nesse processo, né? 15 dias depois dessa declaração do alto pedido de falência, a empresa ela realmente anunciou o fechamento das lojas que estavam faltando, que, salvo engano, eram 10 lojas no restante. De todas as outras que tinham espalhadas pelo Brasil, sobraram 10 lojas. E aí, realmente, elas anunciaram o fechamento das lojas físicas e a demissão dos demais funcionários que ainda integravam esse processo. Agora que permeamos por todo o vídeo, todo o processo pré-falência, eu vou comentar agora o momento mais aguardado pelos credores daquela empresa falida, que é justamente o que acontece posteriormente à falência, né? É importante a gente lembrar que, uma vez convertido todo o patrimônio da massa falida em dinheiro,
e havendo em tese a consolidação do passivo, pode-se agora sim dar início ao pagamento dos credores. Esses valores arrecadados podem ser suficientes para quitar toda a dívida da sociedade falida ou somente parte. Seja qual for a hipótese, o pagamento dos credores sempre será ordenada e proporcionalmente, de acordo com os artigos 83 e 84 da Lei 11.101. Muito importante a gente lembrar que o objetivo de uma falência é pagar os credores da massa falida, ou seja, é como se fosse uma execução coletiva em face de uma sociedade empresária que teve a quebra decretada. Então, vamos ver o seguinte exemplo. Se todos os valores possíveis forem arrecadados, quando a gente fala sobre a realização do ativo, todos os credores forem relacionados à realização do passivo e ainda assim houver a distribuição do que foi apurado, podemos concluir que a falência atingiu agora somente a sua finalidade. E não há mais razões para a sua continuidade. Portanto, a gente pode dar encerramento à falência, e essa etapa é permeada por formalidades e responsabilidades do administrador judicial. Lembrando que a escolha do administrador judicial é feita pelo juiz, no caso, o qual, quando acredita ser necessário, ele elege uma pessoa física ou jurídica idônea, preferencialmente proveniente das áreas de advocacia, economia ou administração. A remuneração do administrador também é determinada pelo juiz e paga pela empresa devedora. E falando sobre a Saraiva, agora estamos aguardando novos passos, novos posicionamentos aí sobre a empresa.